Então nós estamos aqui hoje justamente para fechar essa série de estudos acerca dessa temática cabalística, que tem a ver, digamos, com esse aspecto, digamos, sombrio, né? Que muitas vezes é distorcido, e muitas vezes as religiões criam, né, sistemas, dogmas, criam doutrinas em cima de especulações. Diga-se de passagem, especulações sobre temas que eles realmente não têm condições de compreender. As religiões, devido aos seus inúmeros dogmas, às suas inúmeras doutrinas conflitantes e contrastantes, né, elas não têm como compreender isso. Porque é o próprio dogma, é a própria doutrina que cega, que veda a compreensão. A doutrina, o dogma, é realmente algo que, de certa forma, bitola ou censura o intelecto. Isso é algo que a gente deve levar para a vida. Doutrina, dogma, é coisa que bitola e que censura o intelecto, gente. Então, o que acontece? Nós aprendemos nas lições passadas, né, vocês devem lembrar disso, que a ideia de demônios, por exemplo, de diabo, Satanás, aquela coisa toda que as religiões criaram, e hoje nós vemos o resultado disso, né? Todas as religiões aí de alguma forma acreditam nisso. Curiosamente, eles têm essa ideia, essa noção, ela tem enraizamento na própria tradição judaica. Bom, isso poderia nos surpreender a princípio, porque nós aprendemos, desde que nós conhecemos o monoteísmo, desde que nós começamos a estudar judaísmo, nós entendemos que a ideia de diabo, de Satanás, de demônios, essa ideia não figura no pensamento judaico. E agora, como que podemos dizer então que essa ideia, né? Como podemos dizer que essa ideia teve justamente origem na tradição judaica? Como é que isso pode ser? Como é que isso pode ser? Bom, apesar de nós não gostarmos muito dessa ideia, eu também não gosto, é um fato. É um fato. E não adianta nós não gostarmos de um fato, né? E ele está aí. Ele é evidente. O cristianismo não tirou essas ideias, as outras religiões não tiraram essas ideias do nada. Teve um embasamento. Só que esse embasamento, permitam-me, os senhores, esclarecer o seguinte: esse embasamento foi distorcido, tá? Esse embasamento, essa base para essa noção, para esta ideia, foi distorcido. Totalmente distorcido. Captura-se uma ideia, captura-se um conceito e perverte-se esse conceito e cria essa ideia de Satã, demônios, diabos, etc. Então, estou fazendo aqui um breve resumo para que as pessoas que não acompanharam, ou para aqueles que acompanharam e se esqueceram, possam lembrar. No judaísmo, nós temos a ideia de Shedim. Claro, isso é citado desde a Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio, até a tradição oral, exarada no Talmud, na Gemara, nos Midrashim, e também nos livros da mística, nos livros místicos, como Zohar, Bahir e tantos outros. Então, o conceito Shedim foi... as religiões se apropriaram desse conceito e, distorcendo-o, acabaram criando a ideia de demônios. Sendo que Shedim, na verdade, significa... Shedim significa... Bom, vamos ver. Será que alguém lembra o que Shedim, o termo em si, quer dizer? Será que algum de vocês consegue lembrar disso? Vamos ver? Sombra. Alguém falou? Sombra. Sombra, ok. Sombras. Já respondeu ele também o Edivaldo, o Celso também? Ótimo. Então, Shedim significam sombras. Claro que quando a tradição fala em sombras, né, o Joatás também respondeu ali,
Quando a tradição fala em sombras, ela não está falando, digamos, da sombra tal como nós a conhecemos. Claro que não. Está falando de um conceito, né? Um conceito que está, digamos, de alguma forma apegado a nós, como a nossa sombra. É algo que está apegado a nós como a nossa sombra. Essa é a ideia de Shedim. E aí nós vimos passagens da tradição, vocês devem lembrar disso, que eu citei aqui muitas passagens da Guemará, onde os rabinos falam algo sobre Shedim, dizendo que não é apropriado você saudar uma pessoa, digamos, num ambiente escuro, ou quando você encontra com ele no meio da noite, ou entrar, digamos, numa construção, numa ruína. Porque no Tratado do Brahot fala isso, né? Não é bom que você fique só isolado também, porque aí os Shedim podem emergir, por assim dizer. Em resumo, é essa a ideia. E aí, essa ideia foi apropriada pela religião, foi tomada pela religião e foi fundamentada, digamos, foi distorcida e criada a ideia de demônios. Os demônios estão à espreita, aguardando para nos prejudicar de alguma forma, né? Para nos trazer algum tipo de malefício. Só que esse conceito é um conceito alheio à ideia de Shedim, alheio à ideia do que os sábios realmente queriam transmitir. Notoriamente. Vejam vocês, vamos deixar isso um pouco à parte agora e vamos trabalhar um pouquinho com a ideia, com o conceito. Vou dar um exemplo para vocês. Os judeus têm uma mitzvah que é a mitzvah Netilat Yadayim. Netilat Yadayim refere-se à lavagem ritual das mãos. Muito bem, perfeito. Lavagem ritual das mãos. Olha só que interessante. Aí o questionamento, há o questionamento na tradição do porquê se faz Netilat Yadayim, que é a lavagem, então, e, obviamente precedida de uma berachá, de uma bênção, né? Por que se faz isso? E a resposta da tradição é que Shedim pousam nas mãos das pessoas durante a noite. E que então é necessário que a pessoa, né, lave as suas mãos na manhã seguinte, no dia seguinte, para que ele possa desfrutar do alimento. Ok. Então, como nós sabemos que Shedim não tem nada a ver com os demônios, né, criados pela imaginação das religiões, nós temos que nos perguntar o que os rabinos estavam querendo realmente ensinar ali. Bom, de alguma forma, o que nós temos ali é a noção higiênica que os rabinos estavam tentando passar para a população. Claro que havia o aspecto litúrgico, o aspecto cerimonial, o aspecto de serviço envolvido, muito, obviamente, claro, mas havia o aspecto de asepsia, havia o aspecto higiênico que os rabinos, didática e pedagogicamente, estavam tentando transmitir para o povo. Shedim pousam sobre suas mãos durante a noite, e assim você deve lavar as suas mãos na manhã seguinte, dizendo uma bênção, agradecendo por tudo. Isso é fantástico, porque era a forma didática e pedagógica de se ensinar uma população que viveu há 2000 anos atrás, de que naturalmente ocorre infecção por micro-organismos durante o nosso período de repouso, por exemplo. E que na manhã seguinte nós precisamos lavar o rosto, lavar as mãos para manusearmos a comida. Não se esqueçam que naquela época não existiam talheres, as pessoas pegavam o alimento com as mãos. As mãos eram os talheres. Então precisava-se de higiene. Agora, como ensinar isso? Ah, mas esse é um princípio de Rabbanan. Ok, é um princípio de Rabbanan. As pessoas dizem é um princípio rabínico, mas é um princípio rabínico sábio, que preservou a saúde das populações judaicas por gerações, por milênios.
O que acontece então? O que temos aqui? Temos uma metáfora empregada, né, usada para um bem comum. A metáfora do Shedim sobre as mãos fazem com que o judeu, fez com que o judeu desenvolvesse hábitos higiênicos, hábitos de asepsia, que preservaram o povo durante a Idade Média, inclusive, durante a praga, a peste negra, a peste bubônica, que aniquilou, na verdade, uma grande parcela da população europeia, enquanto as populações judaicas sobreviveram, por motivos mais do que evidentes agora, talvez, para vocês. Bom, e quando os rabinos falam de Shedim, então eles estão tentando transmitir uma outra lição, uma lição subjacente a essa ideia, a esse termo, uma lição muito mais profunda, claro, do que um mero ataque de demônios. Os rabinos eram profundamente peritos na arte de conhecer a psique, conhecer a alma humana, conhecer como funciona a mente humana. E sabiam das nossas fantasias, conheciam as nossas ilusões, conheciam as nossas criações. Eles conheciam. E eles elaboraram sobre isso. Nos tratados da Guemará. Falaram extensivamente acerca de Shedim, justamente por essa razão, porque eles estavam mapeando a consciência humana, mapeando a psique. Já estavam desenvolvendo a psicanálise antes mesmo dos grandes Jung e Freud. Conheciam, na verdade, eles pavimentaram o caminho para Jung e Freud e para todos os demais que vieram. Enfim, eles estavam falando dos nossos medos, das nossas fantasias, das nossas criações, das ilusões que criamos. Toda a pessoa que se apropria do termo Shedim, transforma em demônio, diabo, satanás e coisa parecida, está criando um outro Deus para si, está fugindo do âmbito da tradição judaica, do que ensina de fato a tradição, e está criando deuses para si, está criando poderes paralelos no universo, na criação para si, e está ferindo a mitzvah de Avodah Zarah, está servindo a outros deuses. Por essa estrita razão, é que nós não podemos admitir que alguém seja monoteísta e que creia em demônios, e que creia em Satanás, em diabos. Por essa razão muito clara, porque você está criando um poder paralelo no universo. Você está criando um poder, na verdade, não existe. Está na tua cabeça, está na tua fantasia. E a Torá fala de realidade, a Torá fala de verdade, a Torá fala de veracidade. A Torá não fala de mentiras, ilusões, fantasias, criações. Mas nós as criamos, e criamos para nós. E quando nós criamos para nós, fruto da engenhosidade humana, fruto da criatividade humana, isso é um ídolo. Tudo que eu crio para mim, que é irreal, que é fantasioso, que é fruto da minha imaginação, fruto da minha engenhosidade, da minha perspicácia, da minha astúcia, tudo isso se transforma num ídolo. Desta forma, então, todos aqueles que, de alguma forma, acreditam nesses postulados, nessas premissas dogmáticas, doutrinárias da religião, de que há um demônio que está te perturbando a todo momento, um Satanás ou um diabo, essas pessoas são simplesmente, me desculpem, idólatras, praticantes de Avodah Zarah. Muito bem. Sendo assim, é de suma importância que nós façamos uma análise condensada do desenvolvimento dessas ideias e também agregar mais alguns elementos aqui, né, para que vocês possam ter uma noção melhor, mais ampla ainda, do que realmente os rabinos estavam falando.
ok? Então, nós vamos proceder para essa segunda, para essa segunda leitura, por assim dizer, essa segunda fala também, já a seguir, com relação a esses detalhes, essas informações adicionais, que podem ajudar na compreensão desses conceitos da Guemará. Gênesis 4, verso 15, diz assim: Vayomer lo Hashem, lachen kol horeg Caim, shivatayim yukam. Vayasem Hashem le Caim ot, devilti hakot oto kol motz'o. Ou seja, e disse-lhe o Eterno, portanto, quem quer que mate Caim, 7 vezes será vingado. E colocou o Eterno em Caim um sinal, para que todo aquele que eu encontrasse não o ferisse. Ou seja, para que todo aquele que eu encontrasse não o matasse. Essa passagem é uma passagem bastante debatida, bastante discutida, e trata-se do chamado sinal de Caim, o sinal que foi colocado para Caim. O texto hebraico, na verdade, não diz que o sinal foi colocado em Caim, mas seria um sinal para Caim. Muito bem. Se nós pensarmos neste texto como algo literal, como a nível pshat, nós teremos N interpretações dos sábios, tá? E N possibilidades aqui. Eu gostaria, Silvio, me ajude, por favor, quais interpretações que você lembra dos sábios, né, que eles colocaram aqui. Pode ser uma ou duas, quantas você lembrar, tá ok? Você pode me ajudar nessa? Sem dúvida, João. Estamos aí. Bom, uma das interpretações diz que o sinal que foi colocado eram chifres, né? Então, Caim tornou-se, né, um chifrudo. Ok. Esse é um segundo que nós, inclusive, achamos bem interessante aí, quando você estava expondo, alguns acham que o sinal que foi dado a Caim, né, ou não sei se foi dado, né, um cachorro, né? Cachorro. Essa foi interessante. E nós temos também, aí num nível um pouco mais profundo, de que foi colocado um sinal do nome de Deus nele, né? Sim. Uma das letras. Acho que essas 3 aí que nós discutimos aí profundamente. Obrigado, Silvio. Verdade, é isso mesmo. Tranquilo. Então, gente, vocês observaram aí qual seria a interpretação dos sábios em relação a esse sinal. Eu quero de alguma forma, lembrá-los que as 2 primeiras interpretações que o Silvio colocou, que foram a ideia dos chifres e a ideia do cachorro, que foi dado a Caim, essas 2 ideias refletem o nível pshat do texto, ou seja, o nível literal do texto. Então, essa marca dos chifres seria, digamos, algo que refere-se a um poder, porque a palavra keren no hebraico, chifre, refere-se a poder, a autoridade, ok? Depois nós vamos elaborar sobre isso um pouquinho mais. A ideia do cachorro relembra-se, digamos, um amigo fiel do homem, e é uma figura, uma analogia a Abel, que era o irmão dele, que ele acabou matando. É como se fosse um lembrete para ele que ele sempre estaria, digamos, sendo seguido por aquele amigo fiel que, na verdade, ele matou, que seria o próprio irmão. Era, digamos, um sinal para que a sua consciência pesasse toda vez que ele olhasse para o animal. Ok, nível pshat. E a terceira interpretação que o Silvio colocou aí foi a questão do nome, uma das letras do nome divino colocado sobre Caim. Ok? Então, nós precisamos analisar a terceira como uma outra perspectiva. Claro que colocar uma letra em Caim, do nome divino, nós não entenderemos como uma marca física em Caim. Até porque a Torá diz que é proibido fazer marcas físicas, né,
sobre um contexto, digamos, judaico, ok? Nós sabemos disso. Mas ainda assim, de alguma forma, o próprio Criador, o próprio Deus não ia, de alguma forma, afrontar, digamos, um princípio que ele coloca em seu povo sacerdotal posteriormente. Naturalmente que não. Então, o que acontece? Nós precisamos interpretar esta marca como sendo algo metafísico, né? É uma marcação em Caim. Muito bem, nós precisamos então compreender do que se trata aqui. Veja, observem bem, por favor, minha gente, o termo marca. É muito importante vocês guardarem essa palavra, marca, sinal, marca, sinal. E lembrem-se, por favor, que estamos tratando aqui de uma metáfora agora, que Caim representa a inclinação para o mal, Yetzer Hará. Yetzer Hará, a inclinação para o mal, que recebeu uma marca. Ou seja, uma marca que ele levaria consigo pela sua vida. Muito bem. Agora, seria Caim o segundo, o terceiro, o quarto ou o primeiro a receber uma marca divina, uma marca de Deus? Alguém pode me ajudar com isso? Foi Caim o primeiro ou foi ele, digamos, segundo, terceiro, quarto, quinto a receber uma marca pelo aspecto bíblico? Primeiro, né? Opa, quem falou? Edvaldo? Quem? Pode ver. Perante ali, a escritura foi o primeiro, né? Já recebeu aquela marca ali. Ok, Cleiton. Primeiro. Veja bem, foi o primeiro a receber uma marca, ok? Guardem bem isso para vocês. Correto, Cleiton? Foi o primeiro. Pela escritura, foi o primeiro. Então, eu vou agora compartilhar com vocês uma tela e gostaria então que vocês acompanhassem comigo a leitura, ok? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para abrir a tela para vocês. Muito bem, só um minutinho. Share screen, aqui, desktop. Muito bem. Bom, gente, eu espero que vocês já estejam vendo a minha tela. Estão vendo? Sim, João. Muito bem. Eu quero trabalhar com vocês agora a ideia do arquétipo. Por favor. Vamos ver aqui. Tá, vou centralizar. Olhem só, arquétipo. A palavra arquétipo vem do grego arche, que significa principal ou princípio, e typos, que significa impressão ou marca. Gente, eu não coloquei isso aqui em negrito em vão. É para vocês identificarem o que nós estamos falando. Bom, arquétipo, então, é a marca inicial, a marca do princípio. Arquétipo, nós falamos muito sobre essa palavra, é a marca do princípio. É o primeiro modelo ou imagem de alguma coisa, antigas impressões sobre algo. É um conceito explorado em diversos campos de estudo, como a filosofia, a psicologia e a narratologia. Para Jung, o arquétipo é uma espécie de imagem a priorística. O que é? Baseada em princípios anteriores, uma inferência incrustada profundamente no inconsciente coletivo da humanidade. Refletindo-se ou projetando-se em diversos aspectos da vida humana, como sonhos e até mesmo narrativas. Ele explica que no concernente quanto ao conteúdo do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, antiguíssimos, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. Quando você lê esse texto, é um texto um tanto denso, um tanto complexo, eu sei disso. Não é um texto muito simples de se deglutir. Mas quando você lê isso, o que você vê aqui? O que você vê aqui? Arquétipo.
uma marca inicial, do princípio, que relembra ideias antigas que estavam na nossa mente. O conteúdo do nosso inconsciente coletivo. Quando você lê isso, quando você entende o princípio de arquétipo, você percebe que o próprio Caim, ele é um arquétipo. Ele recebe uma marca, ele é a marca inicial, a marca principal, a marca do princípio. E é algo que toda a humanidade carrega consigo. Veja, são imagens do inconsciente coletivo, universal. Universal. Imagens universais que existiram desde os tempos antigos. Pediria, gente, que vocês fechassem o microfone por hora. Ok? Muito obrigado. Então, essa ideia transmite para nós, o conceito de arquétipo transmite para nós a exata figura do Caim. E se são imagens universais presentes no inconsciente coletivo, ou seja, em toda a humanidade, isso significa dizer que todos nós temos Caim. Que seria, da forma como Jung se expressou, é simplesmente algo que está com a humanidade desde os tempos mais antigos. Então, o Caim, curiosamente, nós encontramos respaldo na moderna psicanálise, na moderna psicologia, encontramos respaldo para a ideia de que Caim era um arquétipo. Ou seja, um princípio universal. E qual é esse princípio universal? Inclinação para o mal. Yetzer Hara. É por isso que os rabinos elucidam isso de forma magistral, dizendo que Caim, na verdade, representa essa tendência humana, essa natureza humana, essa natureza que está em nós, inserida em nós, que é como se fosse algo que nos acompanha desde os primórdios. Desde os primórdios. E vejam, muito interessante que nós percebamos, na sequência, o que ele mais tem a dizer sobre isso. O Jung deduz que as imagens primordiais, outro nome para arquétipos, se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência, durante muitas gerações. Eles são as tendências estruturantes e invisíveis dos símbolos, por serem anteriores e mais abrangentes que a consciência do ego. Os arquétipos criam imagens ou visões que balanceiam alguns aspectos da atitude consciente do sujeito. Funcionam como centros autônomos que tendem a produzir em cada geração a repetição e a elaboração dessas mesmas experiências. Eles se encontram entrelaçados na psique, sendo praticamente impossível isolá-los, bem como a seus sentidos. Porém, apesar dessa mistura, cada arquétipo constitui uma unidade que pode ser aprendida intuitivamente. Então, estamos falando aqui também do aprender de forma intuitiva. E o que é mais intuitivo do que a tendência do homem para o mal? A Escritura diz, a Torá diz, que a tendência do homem é má desde a sua meninice. E nós aprendemos nós recheamos essa Yetzer Hara, na verdade, com princípios aprendidos pelas gerações passadas. Nós trazemos essa carga de conhecimento, né, que, digamos, advém das experiências dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tetravós, e assim, de uma forma, digamos, uma cadeia que se projeta para trás no tempo. Então nós aprendemos, recheamos essa Yetzer Hara com vários e vários conceitos, preconceitos, com temores, com medos, com algo, digamos, muitas vezes insano, com algo muitas vezes, digamos, ruim, com algo que é, na verdade, muitas vezes autodestrutivo. Então nós recheamos isso,
devido ao ambiente em que vivemos, devido à sociedade em que vivemos, aonde estamos inseridos socialmente falando, e nós então engordamos essa Yetzer Hará através dessas experiências repetidas durante gerações. Vejam bem que interessante aqui agora, e o Silvio vai se identificar muito aqui, porque nós discutimos isso. É importante ressaltar, todavia, que os arquétipos não possuem formas fixas ou pré-definidas. Segundo Jung, nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar nem encher. Ele existe em si apenas potencialmente, e quando toma forma em alguma matéria, já não é mais o que era antes. Já não é mais o que era antes. É algo errante, é algo que peregrina, é algo que perambula, persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente. Silvio, mas mudam constantemente de forma. Nod, peregrino, errante, serás na terra. Está lembrado dessa passagem? Acho que todos lembram aqui. Qual foi, digamos, o juízo dado a Caim? Qual foi o juízo dado a Caim? Que ele seria peregrino e errante na terra. Levando isso para a metáfora, nós percebemos a natureza inconstante, a natureza instável da Yetzer Hará. A natureza irrequieta, que não fica aqui nem ali, está em todo lugar, está se movendo, está se mexendo, está sempre mudando, está sempre se adaptando. Isso é algo extremamente importante, porque aqui nós estamos, através da metáfora de Caim, através da metáfora do Éden, através das metáforas da Torá, nós estamos aprendendo a nos conhecer. Eu postei ainda ontem uma imagem do Jung com uma frase dele muito interessante. E é justamente isso. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. É exatamente essa noção do olhar para dentro que o Jung chama a atenção para a gente aqui e que também os sábios chamavam a atenção. Por quê? Porque ao olhar para dentro, você vai se conhecer, você vai entender como funciona a sua Neshama, como funciona o seu ser. Veja, a Torá, ela, de certa forma, não está tão preocupada com a realidade exterior, a suposta realidade exterior, externa, mas está preocupada, sim, muito com aquilo que se passa em você. Vocês lembram do capítulo em que nós falávamos sobre Abraão, falávamos no simpósio sobre isso, que Abraão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, e Deus disse para ele, Lech Lechá, vai para ti mesmo. Introjete-se em si mesmo. Ou seja, observe a si mesmo. Deus não estava falando de observar o mundo lá fora, ou de perceber o mundo lá fora, mas introjete-se, introjete essa ideia em você de busca interior. Lech Lechá não significa sair daqui e ir para lá. Não significa, esse não é o sentido maior. O sentido, claro, o sentido pshat é, Abraão, deixa a tua terra, vai-te daqui, sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostro. Esse é o sentido pshat. Mas o sentido superior é vai-te para ti mesmo. Emerge em teu próprio ser, ou submerge, melhor dizendo, em teu próprio ser, investiga-te a ti mesmo. E daí nascem vários e vários conceitos, inclusive o conceito, gente, de tefilá, conceito de oração. O que é tefilá? Tefilá é julgar a si mesmo. Autojuízo, autojulgamento. Dessa introspecção do Lech Lechá, vai-te para ti mesmo, nasce até mesmo a introspecção que nós chamamos de tefilá. Nós damos nome de tefilá, oração, que é, na verdade,
segundo a própria língua da Escritura, a língua hebraica, significa julgar a si mesmo. Ou seja, tomar assento no tribunal da sua consciência. Isso é algo tremendo, é algo espetacular. Se vocês puderem captar esse sentido, e aplicar isso ao seu dia a dia, então vocês estão compreendendo a Torá. Porque a essência dela é exatamente a preocupação dela com o homem. A essência da Torá, a essência da divindade, do Criador, é a preocupação com o homem. Para que o homem possa compreender melhor a si mesmo. Vai-te para ti mesmo, lech lechá. Não é para lá para fora, é lech lechá, é para dentro mesmo. Pois bem, nós vamos continuar então, neste momento, a explorar um pouquinho mais a ideia acerca, agora sim, já, digamos, conhecedores do real sentido do termo e da expressão direcionada a Caim, entendendo que ele é um arquétipo, é um sinal primordial para o homem. Então nós temos elementos para começar a trabalhar um pouquinho mais, ou para, melhor dizer, para fechar essa questão de Shedim, sombras, que de alguma forma nos assaltam. Então, eu vou fechar essa parte aqui e a gente já retoma com esse conceito. Ok? Então, essa é a ideia arquetípica de Caim e a sua relação com o termo Shedim. Ok. Certo, Silvio, eu posto sim o PDF. Sim, sem problemas, tá ok? Beleza. Bom, nós sabemos, então, que o termo Shedim representa sombras. E continuamos aqui agora, né, com, na verdade, uma pessoa que elucida isso de forma muito clara para nós, em termos de autoconhecimento, em termos de psicanálise. Vejam bem, ainda com o Carl Gustav Jung, Jung diz o seguinte: sombra na psicologia analítica refere-se ao arquétipo que é o nosso ego mais sombrio. Por assim dizer, vejam bem, a parte animalesca da personalidade humana. Sombra é esse arquétipo que representa o nosso eu mais sombrio. Nós sempre falamos isso. É a parte animalesca da personalidade humana. Para Jung, esse arquétipo, então, foi herdado de quem? Das formas inferiores mais antigas de vida, através do processo evolutivo, que, digamos, nos fez realmente humanos. Veja que interessante. Isso é uma herança, por assim dizer, das formas mais primitivas de vida. E quando eu falo em forma primitiva de vida, eu não estou falando necessariamente em vida biológica. Eu estou falando em vida mental, desenvolvimento mental. Claro, também está, digamos, atrelado à ideia de desenvolvimento biológico, fisiológico, físico também, porque, afinal de contas, a nossa inteligência, ela é, sim, segundo a própria ciência, ela pode ser, digamos, medida em termos da evolução cerebral, né? Até do tamanho do próprio órgão em si. Enfim, Jung, então, diz que esse arquétipo foi herdado das formas inferiores de vida, através do processo evolutivo. E essa sombra que está conosco desde os primórdios do nosso eu bestial, do nosso eu animal, contém todas aquelas atividades, desejos que podem ser considerados imorais e violentos. Aqueles que a sociedade, até nós mesmos, então, não podemos aceitar. Ou seja, é aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos. Sabe aquela coisa que você rejeita em você mesmo? Aquela coisa que você acha ruim, perversa, violenta, imoral até em você, antiético. Tudo isso é sombra. E nós identificamos muitas vezes algo em nós que não nos agrada.
É aquela velha ideia, olhe-se no espelho e veja. O que você vê? Isso que você vê te agrada? Isso que não te agrada em você mesmo é chamado de sombra na psicologia. Muitas vezes, as sombras nos levam a nos comportarmos de uma forma que normalmente nós não nos permitiríamos. Vejam, eu não estou falando necessariamente aqui do conceito de shade, sombra, mas é a sombra na psicologia, que, na verdade, é exatamente o encaixe. Aí é o ponto de encontro entre as ideias. E os rabinos batiam tanto em cima disso. Que são ilusões, fantasias, são coisas que afloram em nós, que não são coisas boas em nós. São as nossas sombras. Quando isso ocorre, então, nós insistimos em afirmar que fomos, então, vejam bem, importante agora, quando isso acontece, quando nós nos comportamos de uma forma que nós não gostamos, às vezes, nós temos a tendência de afirmar que nós fomos acometidos por algo que estava além do nosso controle. E quando a pessoa age de uma forma que ela mesma censura, e quando procura justificar isso, dizendo que foi acometido por algo além do controle, o que vem à cabeça de vocês? Essa pessoa estaria tentando justificar o seu comportamento que, digamos, de alguma forma emerge das sombras, das suas sombras pessoais, dizendo que algo o acometeu. Mas esse algo que o acometeu, esse algo que se apoderou do seu comportamento e transtornou o seu comportamento, como é que as religiões chamam, minha gente? Digam aí. Alguém sabe? Como é que a religião chama esse algo que, segundo a psicanálise, as pessoas justificam que se apoderou deles e que fez com que eles se comportassem de forma equivocada, errada? Capeta, Satanás, demônio, diabo. Então, é exatamente isso. Eles buscam justificar, né? Desta forma. A religião busca justificar assim. Porém, este algo, a psicanálise diz, é a sombra, é a parte primitiva da natureza do homem. E veja, é algo que não tem como você se livrar disso. Não há como você se livrar disso. Se livrar disso, se você, digamos, eventualmente conseguisse se livrar disso, você estaria deixando de ser aquilo que você é, ser humano. É como se você tentasse se desassociar da própria sombra. É possível você se desassociar da própria sombra? É ilógico. Claro que não, nunca, jamais. Eu não posso odiar a minha sombra e, digamos, não, hoje eu vou deixar minha sombra em casa. Eu não vou andar sem sombra hoje. Não existe isso. Você não consegue desassociar. Então, é algo que está em nós. Por isso que é chamado de sombra. É uma projeção daquilo que mais obscuro nós temos. E quando nós entendemos isso, nós percebemos a ideia por trás das muitas referências rabínicas a Shedim, Shed, Shadow, Shade, sombra. Agora, importante, a sombra exerce também um outro papel. Vejam, paradoxal. Papel positivo. Mas como? Ela digamos, não nasce do arquétipo da Yetzer Hara, nasce do arquétipo cainítico, não é o Caim em nós? Sim, claro que é, sim, mas ela também tem um aspecto positivo.
Porque não se esqueçam que a tradição judaica ensina que Yetzer Hara como Yetzer Hatov são neutros. Nós chamamos Yetzer Hara e Yetzer Hatov, inclinação para o mal, inclinação para o bem, porque é uma convenção, é uma nomenclatura, mas isso não quer dizer que elas tenham por si mesmas essas naturezas. São neutras. Então, a própria Yetzer Hara tem um aspecto positivo. E qual é esse aspecto positivo? Vejamos aqui. O aspecto positivo é que ela é responsável, a sombra, na verdade, que é uma projeção da Yetzer Hara, é responsável pela espontaneidade, pela criatividade, falamos sobre isso também, pelo insight e pela emoção profunda. Vejam, espontaneidade, criatividade, eu sempre falo isso, criatividade e engenhosidade, isso também emerge da Yetzer Hara e das sombras, né, projetadas por elas, né, porque isso desperta a nossa imaginação, tem esse aspecto positivo, só que a imaginação ela tem que ser absolutamente controlada, ela tem que ser absolutamente educada, disciplinada. E dela nasce, então, o insight, a emoção profunda também, que são características, o quê? Amplamente necessárias para o desenvolvimento humano pleno, total. Agora, o trabalho, segundo a psicanálise, segundo a psicologia, é fazer com que essa sombra se torne clara, mais iluminada possível. Ou seja, diminuindo, controlando, na verdade, a intensidade dela, controlando, digamos, a força dela, controlando o quanto ela envolve de nós, o quanto ela nos envolve. Esse trabalho de controle é um trabalho que parte do interior para o exterior, de dentro para fora. Então, vejam, nós temos aqui uma sincronia, eu tenho para mim uma sincronia perfeita entre o que os sábios de abençoada memória falavam sobre as sombras, sobre o evitar certas atitudes, o evitar certas posições, o evitar certos ambientes, porque isso poderia produzir no homem, poderia fazer com que emergisse no homem Shedim, né, que os atormentariam. E a psicologia e a moderna psicanálise tem exatamente na ideia das sombras, né, essa noção. A ideia do arquétipo está presente na Torá. A ideia das sombras está presente na Torá. E os rabinos então ensinam que nós devemos controlar isto, devemos ter domínio sobre isso, não deixar com que isso nos domine. É uma atividade de disciplina, de educação. E o homem tem condições para isso, porque não se esqueçam que o ser humano passa na sua criação, segundo a própria Torá, por Olam HaYetzirah, o mundo da formação. Olam HaYetzirah é o mundo da educação da psique, o mundo da educação da chamada alma humana. Nós somos educados, nós temos elementos, temos ferramentas para lidar com isso. E nós precisamos despertar para esta necessidade, para esta realidade. Não viver de imaginações, ou de fantasias, ou de criações, ou pensar que são entidades, ou que são seres fora de nós. Não são seres nem entidades fora de nós, coisa nenhuma. É algo que está em nós. É algo que está, digamos, que está entranhado ao nosso ser e que é impossível você se livrar delas. Mas é possível, sim, controlá-las. É possível, sim, moldá-las. É possível, sim, de alguma forma, trabalhar isto. Isto é Tikkun. Encontramos mais um paralelo na tradição judaica. Tikkun Haolam, a restauração, a reforma do mundo. E a reforma do mundo, Tikkun Haolam, passa primeiramente por mim, passa primeiramente pelo meu ser. Lech Lechá, vai-te para ti mesmo. Investiga, conhece-te a ti mesmo, já na antiga filosofia grega. Esse é o princípio universal, esse é o arquétipo universal, essa é a ideia presente em todas as culturas, em todas os sistemas filosóficos.
em absolutamente tudo, está entranhado em nós. Essa é a verdade universal. Essa é uma verdade universal. Esse é um arquétipo universal. É algo presente, é algo atual, não é algo histórico. Caim deixa de ser um ser histórico, ele passa a ser, digamos, algo que permeia a nossa vida psicológica, a nossa vida mental, a nossa vida, né, intelectual. Ele está presente em nós e há, digamos assim, o chamado para que você possa educá-lo, discipliná-lo, né? Esse ser, digamos, entre aspas, essa potência, essa força que é, digamos, muito volátil, que é muito fugaz, que é muito aqui e ali, que não tem parada, que é inconstante, que é irrequieta, da onde emergem dessa condição em que emergem essas figuras e essas imagens e essas fantasias, essas criações da nossa mente. Então, conhecer, identificar, saber como funciona, a mecânica, conhecer a mecânica do seu próprio ser, é isso que a Torá lida, gente. A Torá foi dada como manual de instruções de como você funciona. A Torá foi dada por Deus como manual de instruções de como a criação e como você funciona. De que serviria a Torá se ela falasse de coisas que estivessem fora de você? Absolutamente nada. A Torá significa instrução, manual de instruções. Por isso ela se preocupa tanto com o homem. Por isso ela traz a história do homem. Mas não é uma história que está no passado, repito. É uma história a nível quântico, que ela está sempre presente. E mostra-nos todas as possibilidades, todas digamos, as condições, tudo aquilo que existe à tua frente. Você escolhe. Mas você está instruído agora. Agora você sabe como você funciona. Agora você sabe quem você é. Agora você sabe o que reside na tua mente, o que reside que está entranhado em você, como algo, digamos, que vem desde os tempos mais antigos. Agora você sabe como você funciona. Então, mãos à obra. Nós precisamos educar isso. Nós precisamos, de alguma forma, tratar isso. Nós precisamos, de alguma forma, promover a reparação de todas essas coisas. E é exatamente aí que entra o papel da Torá, aí que entra o papel da tradição, aí que entra o papel, né, do ser humano. A ideia que permeia tudo isso é restauração, é reparação, é elevação. Elevação é um termo que vocês vão ouvir a vida toda em termos de Torá. Porque esse mundo, na verdade, o seu mundo, o meu mundo, ele precisa ser corrigido. Antes de promover a reparação do mundo lá fora, nós precisamos promover a reparação do mundo interior. Sem isso, não existe Tikkun, não existe Yemot HaMashiach, sem isso não existe absolutamente nada que seja fora. Porque tudo, absolutamente tudo na Torá, primariamente, passa pelo teu ser, passa pelo seu ser, passa pelo meu ser. Vamos tentar, então, cada vez mais perceber a realidade, a beleza da Torá e a sua preocupação com o homem, a sua preocupação com a vida humana, a sua preocupação com o bem-estar do homem. Mais do que qualquer outra coisa, a Torá nos instrui a termos uma vida elevada, uma vida permeada de sabedoria e de conhecimento diante da divina presença.